vai ver, estamos de volta com mais um vídeo. E esse vídeo no canal é muito importante porque foi um pedido de vocês no primeiro vídeo que nós fizemos de boas-vindas de Feliz Ano Novo. E um dos assuntos mais pedidos lá nos comentários foi para falar sobre imigração aqui no Reino Unido. Então eu vou trazer para vocês algumas mudanças para 2025, porque tem muito vídeo no canal falando as regras de imigração toda vez que o governo atualiza ou traz uma lei nova para a imigração. A gente sempre faz um vídeo exclusivo para o tema, porque aí a gente tem que abordar isso com mais cuidado, mas eu vou trazer para vocês quais são as mudanças que entram em vigor agora em 2025. Muita coisa já está lá no canal, então sempre que vocês quiserem procurar, tem uma playlist falando somente de imigração. E eu vou trazer para vocês também um outro vídeo falando como viver legalmente aqui no Reino Unido em 2025, com passo a passo, assim, de como você procura uma vaga de trabalho, quais são os requisitos também, que eu acho importante ter sempre atualizado aqui no canal. Mas vamos trazer para vocês uma abordagem geral, tá? A partir de 2025, de como está o processo de imigração aqui, porque vocês sabem, muitas notícias também têm veiculado isso, de que o Reino Unido está mais rígido com as fronteiras, né? E o porquê, vou explicar isso para vocês também, falar alguns números, trazer algumas notícias também e mostrar para vocês quais foram as principais mudanças. E eu já vou começar falando para vocês de um dado recente sobre o número da população aqui do Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido é composto por Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Então, qual que é a população desse conglomerado aí de pequenos países que compõem o Reino Unido? Tá até aqui a bandeira do Reino Unido. E aí saiu esse número, né, da população do Reino Unido, que atingiu 68,3 milhões, impulsionada, é claro, principalmente pela imigração. E aí, gente, vou até colocar a matéria na tela para vocês. É um número histórico, né, 68,3 milhões, como eu disse, impulsionada principalmente pela imigração. E isso tá de acordo com os últimos números da ONS, tá? O crescimento populacional representa um aumento de 1% em relação ao ano anterior. Isso ressalta o papel significativo da migração na forma do cenário demográfico do país. E aí, uma informação interessantíssima, inclusive para a gente analisar, é que, antes do Brexit, vocês sabem, uma das questões do Brexit foi que diminuísse a imigração. Então, nós vamos sair da União Europeia, ou seja, os europeus não terão mais livre circulação aqui no Reino Unido, nós vamos conseguir conter as nossas fronteiras. Isso era uma das grandes propostas do Brexit, porque o europeu podia vir e morar aqui livremente. E aí esse número, tá, de crescimento em 2015, antes do referendo do Brexit, em um ano, tinha crescido um número de 320 mil pessoas. Daí, ano passado, antes de sair essa estatística da ONS, com esse crescimento de 1%, cresceram 610 mil pessoas. Ou seja, aconteceu o Brexit e ele não foi o suficiente para conter o número de imigrantes. E aí, com tudo isso, por que eu quis trazer isso para vocês? Para que vocês entendam qual que é o contexto que a Inglaterra está nesse momento e o porquê tantas mudanças e tantas coisas têm acontecido no quesito imigração durante esse período aí pós-Brexit. E a imigração tem sido um desafio do governo aqui, não só do Partido Conservador, que é o que estava no poder anteriormente, agora também do Partido Trabalhista, que querem diminuir a qualquer custo o número de imigrantes, tanto os imigrantes ilegais, os imigrantes irregulares e os imigrantes legais, que é que chegam aqui de forma legal também, com visto de trabalho ou como dependente. Então, todas essas novas leis de imigração são para tentar diminuir esse número e conter com que pessoas entrem aqui de forma ilegal. E para diferenciar, quem não entende, os imigrantes ilegais são as pessoas que já entram aqui de forma ilegal, por exemplo, como pelos botes, que todos os dias entram dezenas de pessoas vindas de outros países pedindo asilo, pedindo refúgio, que vem de países de guerras. Muitos, é uma discussão muito grande aqui, porque dizem que muitos imigrantes que chegam aqui pelos botes não são refugiados, não são pessoas de países que estão enfrentando guerra, por exemplo, são de outros lugares que aproveitam e vêm para cá, e a gente pode até discutir um pouco desse assunto, se vocês quiserem deixar aí nos comentários o que vocês acham disso, porque a pessoa vem aqui de forma ilegal, entra aqui pelos botes e ela recebe todo o auxílio, recebe benefício do governo, ela fica em hotel, tem hospedagem, porque ela não pode trabalhar enquanto não sai
o direito dela de trabalhar, não sai uma documentação, então eles entram aqui com pedido de asilo, como refugiados, enfim, recebem uma dezena de benefícios e ficam aqui, então isso estimula com que mais pessoas venham dessa forma para cá. Então, o número de imigrantes ilegais tem crescido muito, e aí é uma preocupação, lógico, para o governo, que tem injetado milhões, né, para conseguir manter essas pessoas que chegam dessa forma. Não estou dizendo que é certo nem que é errado, né? Pessoas que vêm realmente refugiados, que vêm da Síria, por exemplo, que o país está em guerra, merece sim, né, viver com mais dignidade, ter auxílio médico, social, que é importante para essas pessoas que vivem nesses lugares. Mas quem não entra aqui de forma irregular e aí fica recebendo, enquanto as pessoas que tentam vir aqui de forma legal por um visto de trabalho ou vêm como dependente da família, tem que pagar, né, impostos elevadíssimos, enquanto as outras pessoas estão aí recebendo um benefício dizendo que veio de um país de guerra, que nem país de guerra é. Então tem aqueles dois lados, né? As pessoas abusam às vezes da boa vontade do Reino Unido. E aí tem os imigrantes irregulares, né? Até uma matéria diz aqui, ó, estima-se que mais de 600 mil imigrantes estejam em situação irregular e residam em Londres, que representam 60% do total de imigrantes ilegais no Reino Unido. O que seriam esses imigrantes irregulares? São aquelas pessoas que entraram aqui de forma legal e passaram o período do visto, né? Então, se eles vieram com visto de trabalho, por exemplo, para 2 anos, trabalharam os 2 anos, o visto se encerrou, ela não foi embora. Ou ela veio com um visto de turista, que determina que você pode ficar aqui no país até 6 meses. Passou o período de 6 meses, a pessoa ficou no país, ou seja, ela está em situação irregular, mas ela não entrou aqui de forma ilegal, tá? Ela tá simplesmente sem status e tá aqui de forma irregular. Então, em resposta a todos esses números, a toda essa crescente no número de imigrantes aqui para o Reino Unido, o governo tem tomado diversas atitudes, e aí eu vou falar para vocês quais são essas que entram em vigor agora em 2025. A primeira dela, inclusive, a gente já fez mais de um vídeo no canal, é a Autorização Eletrônica de Viagens, o ETA, que passa a valer a partir do dia 2 de abril. Então, o que é esse ETA, Autorização Eletrônica de Viagens? Ela não é um visto, tá? Mas quem entra, um estrangeiro que entra aqui no Reino Unido a partir do dia 2 de abril, precisa fazer essa autorização eletrônica de viagens. Precisa entrar no site do governo e preencher um cadastro, que é uma autorização. Essa autorização só diz que você vai vir visitar o Reino Unido. Ela não é um visto, tá? Ela não substitui, por exemplo, que você passe na entrevista da imigração quando você chega aqui no país, tá? Então ela é só uma autorização, ela é uma forma do governo ter ideia de quem está entrando aqui no país, ter isso digitalizado. Então o ETA é uma autorização eletrônica de viagens. Sem o ETA você não pode nem embarcar, por exemplo, para o Reino Unido. Então o governo vai receber com antecedência, e aí você tem que fazer isso antes de viajar, não dá para fazer aqui na hora, porque demora até 3 dias para você receber a confirmação disso, e ela tem um custo de 10 libras. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, se você não está sabendo ainda sobre o que é o ETA, nós fizemos um vídeo no canal completo explicando o que é o ETA e um outro vídeo que é um tutorial passo a passo de como você faz essa aplicação. Cuidado que já tem pessoas agindo de má fé, aplicando golpes. O custo do ETA você vai pagar somente 10 libras. Se alguém te cobrar mais que isso, ou algum site falar que o valor é maior que isso, a gente viu o site cobrando 80 libras por essa autorização e mandam para você por e-mail uma autorização falsa. Então entra aqui no link da descrição, tem um vídeo completo sobre o ETA. Essa é uma das principais mudanças, né, a partir agora de 2025 que entram em vigor, que é para o governo ter uma ideia e ter um controle maior da fronteira e de quem entra aqui no país. Lembrando mais uma vez que o ETA não substitui que você passe na imigração aqui do Reino Unido, tá? Ele vale por 2 anos, você pode utilizar ele sem ter que pagar novamente, mas é somente uma autorização de que você vai viajar aqui para o Reino Unido. Uma outra implementação digital que passou a valer agora no dia 1º de janeiro foi o e-Visa. E esse e-Visa já é destinado para os brasileiros ou para os estrangeiros que vivem legalmente aqui no Reino Unido e anteriormente utilizavam um cartão de residência que é o BRP. Então esse cartão perdeu a validade dele. Tem uns que ainda tem uma validade até junho, julho desse ano de 2025, mas muitos tinham validade até o dia 31 de dezembro de 2024, ou seja, esse cartão venceu, agora você não precisa mais utilizar, porque a forma de como você vai comprovar que você é residente aqui do Reino Unido é através do e-Visa, é através de uma forma digital. Então, para isso, você precisa abrir uma conta no UKVI. Muitos brasileiros que já vivem legalmente aqui tiveram
esse cadastro feito automaticamente no site do governo, outros precisaram entrar na sua conta do UKVI e aplicar. Eu tô trazendo esses assuntos aqui resumidamente, tá? De quais foram as maiores mudanças na imigração para 2025, mas tem vídeo exclusivo falando sobre Evisa. Se você também nunca ouviu falar, você já mora aqui no Reino Unido, não tem ideia do que eu tô falando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link somente sobre esse vídeo, explicando o que é o Evisa e como é que você faz, porque também tem passo a passo para você fazer a aplicação do Evisa. Se na vibe é uma mãe. Outra coisa que vai mudar a partir de 2025, ainda não tem data definida e nem o que vai acontecer, mas pode esperar que o sistema de imigração baseado em pontos, que são para aquelas pessoas que estão aplicando o visto de trabalho através do sistema de pontos, vai ter uma reforma aí, porque o governo quer atrair somente pessoas extremamente qualificadas para preencher essas vagas de trabalho aqui no Reino Unido. Uma das coisas que o governo disse para as empresas, por exemplo, foi que as empresas, ao invés de contratar mão de obra estrangeira para preencher essas vagas, que tem vaga pra caramba aqui no Reino Unido, a gente tem uma carência de mão de obra e o governo tá ali, não quer deixar as pessoas virem, ou se deixam vir, não quer que tragam os dependentes para cá para diminuir o número de imigrantes, ou seja, se eu vou imigrar para um país para trabalhar, é óbvio que eu quero levar minha família, né? Então, para algumas áreas eles estão impedindo que dependentes venham junto, então é mais difícil de preencher essas vagas, né? Quem é que quer imigrar para um país para trabalhar e não pode levar a família, os filhos, enfim. Então vai ter uma reforma aí nesse sistema de pontos. O governo já anunciou, ou muda ou morre o sistema de imigração por pontos, e aí eles estão querendo, é óbvio, atrair não só a mão de obra mais qualificada, mas fazer com que as empresas aqui do Reino Unido, ao invés de contratar mão de obra estrangeira, ela capacite quem já é legal aqui no país, os ingleses ou até mesmo imigrantes que já têm direito de trabalhar aqui no Reino Unido. Então, fiquem atentos aí, porque uma reforma no sistema de pontos vai acontecer ainda esse ano. Outra mudança significativa, não começou agora em 2025, não começou a valer em 2025, começou no ano passado, mas eu acho interessante falar porque é a questão do visto de trabalho, que tem o valor mínimo que você precisa receber para conseguir uma vaga aqui, que é de 38.700 libras anuais, tá? Para que você consiga uma vaga de trabalho aqui, consiga um visto de trabalho. Tem vídeo no canal explicando como é que você consegue um visto de trabalho, o que é o visto de trabalho, como é que funciona o sistema de pontos também, mas só para vocês lembrarem que o governo britânico elevou o salário mínimo exigido para esse visto para 38.700, tá? Mais de 50% de aumento com o valor que era anteriormente, mas tem exceção, por exemplo, para áreas da saúde e assistência social não é esse valor, é o valor antigo. Porém, esses profissionais da área de saúde não podem trazer os membros da família como dependentes. Uma outra restrição que entra em vigor é com relação aos estudantes internacionais, que também não podem trazer dependentes para cá. Então você veio para cá para fazer uma graduação, não pode trazer seus membros da família. Tem uma exceção, tá? A menos que estejam matriculados em cursos de pós-graduação classificados como programas de pesquisa. Após a conclusão da graduação, esses estudantes podem permanecer no Reino Unido por 2 anos ou 3 anos para doutorados com visto de pós-graduação para trabalhar, então tem essa restrição também. E essas alterações, na minha opinião, mostram assim qual que é a postura do Reino Unido em relação às fronteiras, né? Eles querem mais controle das fronteiras, querem diminuir o número ou, né, como dizem, é só para inglês ver, porque ao mesmo tempo, né, que o governo tenta reduzir o número de imigrantes, começa a fazer um monte de política, diz que vai ficar mais firme nas fronteiras, mas em contrapartida pessoas entram de forma ilegal aí pelos botes a rodo todos os dias, ou, por exemplo, fazem algumas campanhas de deportação em massa, né, de pessoas para o seu país de origem, mas entram pessoas aqui que vão passar que vão ficar irregular no país. E a gente tá falando só de brasileiro não, tá? Vocês não têm ideia do número, acho que na lista lá de nacionalidades com maior número de pessoas ilegais ou irregular aqui, o Brasil tá lá embaixo, tá? Então, acho que nem é uma preocupação muito grande para o governo os brasileiros que ficam aqui de forma irregular. É óbvio, né, que existe um controle, é óbvio que vira e mexe eles fazem aí algumas campanhas para mandar pessoas de volta para o país de origem, porque isso fica bonito na televisão, né? Mostra, olha, o governo está fazendo alguma coisa, olha que legal, que bacana. O governo realmente está preocupado com o país. Mas ele faz isso, né? Deportam aí um avião para o Brasil, um avião para a Índia, um avião para Bangladesh. E aí entra 3, 4 todos os dias. Então acho que é mais uma política para inglês ver,
para mostrar que o governo está realmente preocupado e trabalhando. A prova de que isso está acontecendo é esse número aí, ó, aumento anual de 1% na população aí do Reino Unido. Nós chegamos ao número recorde de 68 milhões em todo o Reino Unido. Deixa aí nos comentários o que vocês acham das políticas de imigração. Né? Se mudar alguma coisa, eu volto aqui atualizando, porque é óbvio que vão acontecer reformas este ano de 2025. Estava até no último vídeo, mostrei quais são os planos do governo para colocar as coisas nos trilhos, né? Colocar o país nos trilhos, e a imigração é óbvio que é um dos assuntos que está na pauta do governo para esse ano de 2025. Então, qualquer mudança, eu volto aqui para falar para vocês. No mais, deixa o seu like aí pra gente, deixa aí nos comentários o que vocês acham das políticas de imigração e a gente volta a se encontrar no próximo Na Vibe. Valeu!